4, nós iremos ler apenas o versículo 14, e depois eu peço que os amados irmãos permaneçam com a sua Bíblia aberta, e assim nós iremos estar meditando em todo o capítulo. Neemias capítulo 4, versículo 14, a palavra do Senhor diz o seguinte: eu vi que o povo estava preocupado, e por isso disse a eles, e às suas autoridades e aos seus oficiais: não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e poderoso, e lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, suas esposas e seus lares. Vamos orar mais uma vez. Santo, santo é o Senhor, digno e merecedor de toda a honra e toda a glória. Nesse momento que nós lemos a palavra, nós te pedimos, ó Pai, que ela possa encontrar espaço em nossos corações. E te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que através do Teu Espírito, o Senhor possa tocar em cada coração nessa noite. E que nós possamos ser edificados por essa palavra. Que nós possamos ser restaurados, ser transformados por essa palavra. E que nós possamos sair daqui totalmente diferente da forma que entramos. Assim, ó Pai, eu peço agora por mim, que todas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração seja somente direcionado por Ti nessa hora. Assim eu oro e Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós estaremos meditando nessa noite a respeito sobre lutar pela nossa família, né? Lutar pela nossa casa, lutar pelo nosso lar, lutar pelos nossos familiares, lutar pelos nossos amigos, parentes, lutar por pessoas que fazem parte do nosso convívio familiar. E é interessante, irmãos, quando se fala sobre luta, as maiores lutas que um ser humano pode enfrentar ou guerrear, né, ou batalhar, é a luta dentro de uma casa, né? É uma luta que quando você está dentro da sua família, né, dentro do seu lar, junto com os seus, e quando você tem essas lutas para trabalhar, né, para batalhar, para até mesmo, se for o caso, guerrear realmente, eu não estou falando guerrear entre homem e mulher, não é isso, mas assim, as lutas que você tem que enfrentar na sua casa, na sua família, eu creio que para o ser humano é uma das piores lutas, porque afeta as nossas vidas emocionalmente, afeta a nossa vida fisicamente, afeta a nossa vida espiritualmente, e a gente começa a não ser mais as mesmas pessoas por tudo aquilo que nós passamos ou estamos vivenciando na nossa casa. Já dizia algumas pessoas que nós somos um reflexo na sociedade daquilo que nós somos em casa, né? Não tem como ser às vezes duas pessoas, uma pessoa fora e uma pessoa dentro de casa. De alguma forma você acaba refletindo algum gesto, alguma maneira daquilo que na sua casa você está passando. Ou então você pode parar para perguntar: mas não, pastor, eu consigo lidar com esses problemas, eu consigo lidar com essas dificuldades, os meus problemas eu deixo em casa, no trabalho eu consigo dividir isso, até mesmo eu não consigo levar o problema dos trabalhos para casa. Você pode estar até pensando sobre isso, mas eu creio que de alguma forma você, se não passou por isso, mas você já deve ter ouvido alguém dizer: olha, você veio para o trabalho, mas você não está bem. Está acontecendo alguma coisa? Como é que está na sua família? Como é que está a sua casa? E às vezes, mesmo com toda a sua força, com todo o seu esforço, você quer demonstrar alegria, uma paz, mas quando o problema está na nossa casa, no nosso lar, os nossos olhos, o nosso sorriso, o nosso gesto, nós começamos a refletir, e pessoas que fazem parte do nosso convívio começam a perceber que não está bem com as nossas famílias, não está bem com a nossa casa. É interessante que eu escolhi esse texto, meditando junto com o Senhor, e Deus me direcionou para esse texto, e vai falar a respeito de uma muralha, né, de uma construção, de uma reconstrução de uma cidade. Mas eu não queria deparar simplesmente para a construção no sentido de materiais, mas quando a cidade foi destruída, Jerusalém, quando os muros de Jericó, de Jerusalém foi destruído, Neemias foi levantado por Deus para direcionar o povo de Judá a novamente a reconstruir essas muralhas.
Mas essa muralha não significava simplesmente territórios, ou simplesmente uma parede, um concreto, não. Mas também iria trazer àquele povo dignidade, iria trazer novamente respeito, iria trazer novamente para aquele povo alegria, porque devido à guerra que aquele povo havia enfrentado, as muralhas haviam caído, então todo o povo estava triste. Quando Neemias soube dessa história, a palavra do Senhor vai falar sobre isso no capítulo 1, vai dizer que Neemias, quando soube que as muralhas haviam sido derrubadas, houve uma tristeza profunda de Neemias. E Neemias não conseguiu segurar essa tristeza, e ele transpareceu. A palavra do Senhor vai dizer que quando ele, por ser servo do rei, ele chegava próximo do rei, e a palavra diz que o rei nunca havia visto Neemias triste. E quando Neemias está servindo ao rei, o rei pergunta: por que você está triste? Então olha que interessante, mesmo que nós possamos nos esforçar para transparecer uma alegria, para transparecer uma paz, mas quando o problema está na nossa casa, está com os nossos, quando o problema é com os nossos familiares, seja por motivo de doença, seja por motivo financeiro, seja por quebra de relacionamentos, briga realmente há na casa, nós não conseguimos segurar de alguma forma, ou então tentar maquiar, né? ou tentar mostrar para as pessoas que nós estamos bem. Assim foi com Neemias. Neemias, ele na forma rotineira, estava servindo mais uma vez ao rei, daquela forma, mas por ele estar convivendo diariamente com o rei percebeu a tristeza profunda de Neemias. Então, irmãos, quando nós falamos sobre a questão de luta, quando nós falamos sobre dificuldades, e que nós possamos ter ânimo para lutar pelos nossos, eu lembro, né, de muitos anos atrás, alguns anos, eu vou começar a revelar minhas idades, né? Há muitos anos atrás, nós começamos a enfrentar lutas na nossa casa, batalhas espirituais realmente, e foi através de orações, de perseverança, através da palavra do Senhor, que nós conseguimos conquistar muitas coisas. Nós conseguimos realmente poder trazer a minha família para o altar do Senhor, e eu não fui o primeiro. Foi primeiro a minha irmã, depois eu, depois minha outra irmã, depois que meus pais estiveram. E é interessante que hoje pela manhã nós falávamos sobre isso, do poder da escolha. Quando nós escolhemos servir ao Senhor, a palavra do Senhor vai falar sobre isso no livro de Atos. Vai dizer que no livro de Atos, se nós crermos no Senhor Jesus, será salvo a nós e a nossa casa, né? Então o poder da escolha de servir a Deus, isso traz para nós grandes ensinamentos, e para que nós possamos passar para a nossa geração também as bênçãos que nós recebemos do Senhor. E Neemias, nesse sentido, ele foi usado por Deus para poder abençoar uma geração, para abençoar os seus familiares, para abençoar os seus amigos, para ser usado realmente por Deus para trazer de novo a dignidade para aquele povo, para trazer de novo para aquelas pessoas alegria de volta, para trazer novamente para aquelas pessoas a esperança. Então a reconstrução da muralha não simplesmente são construções de paredes, mas trazer também coisas espirituais, emocionais, restaurar o ser humano por completo. Às vezes nós, homens, né, temos às vezes a mentalidade, a cabeça, que nós, por sermos o provedor da casa, é suficiente simplesmente deixar o alimento diário, simplesmente fazer uma reforma na casa para agradar a esposa, simplesmente pagar um jantar, né, trazer um presente. Às vezes nós homens achamos que isso é suficiente, mas a esposa, a mulher, ela não quer somente isso, ela quer a nossa presença, ela quer o nosso carinho, ela quer o nosso amor, ela quer uma dignidade, ela quer respeito, ela quer atenção. Então não é simplesmente uma reconstrução, uma construção de uma casa que irá trazer uma alegria, a paz dentro de uma família, mas não, acima de todas essas coisas, nós temos um Deus que é por nós. E se nós entendermos que se Deus morar na nossa casa, na nossa família, nós obteremos a verdadeira felicidade, obteremos a verdadeira paz, a verdadeira alegria de saber que Deus está ali conosco. E nós, homens, como sacerdotes do lar, nós temos essa responsabilidade de conduzir a nossa família ao altar do Senhor.
Eu não estou chamando a atenção, não dando puxão de orelha, mas é entender o papel de cada pessoa no lar. Como a palavra do Senhor diz em Provérbios, que a mulher também tem seu papel, que mulher sábia edifica a sua casa. Então olha que interessante, a luta às vezes parece ser individual, às vezes você parece estar sozinho lutando pelo seu relacionamento, você parece estar sozinho lutando pela sua família, mas quando a palavra do Senhor diz que nós temos um Deus que é conosco todos os dias, então nós jamais estaremos sozinhos. No mínimo das coisas, né, nós temos o Deus Todo-Poderoso por nós. E é assim que Neemias entendeu. Neemias não foi para a cidade simplesmente construir sozinho. Neemias não chegou simplesmente para fazer uma reconstrução de uma casa, de um lar, simplesmente dizer, não, Deus me chamou, então sou eu que vou lutar sozinho. Não, mas Neemias começou a convocar, convidar pessoas para estar junto com eles nessa batalha, nessa luta. Assim faz o papel da igreja, assim faz o papel de um relacionamento cristão. É entender que você tem pessoas que podem ser auxiliadores, pessoas que podem te ajudar também na batalha junto com a sua família. É você não se isolar, mas você entender que Deus tocou no teu coração para que você fosse usado por Deus para abençoar a sua família. É você saber que você tem uma igreja junto com você em oração, em perseverando, lutando também, orando ao Senhor, clamando ao Senhor para que a sua família fosse abençoada. Assim Neemias fez. Olha no capítulo 3, versículo 17, vai dizer que os levitas também ajudaram na reconstrução das muralhas. No versículo 22 vai dizer que os sacerdotes também ajudaram a reconstruir as muralhas. No versículo 27 do capítulo 3 vai dizer que homens da cidade de Tecoá construíram o trecho seguinte, que era o seu segundo trecho, desde o ponto no lado contrário, a grande torre que guarda o templo até a muralha perto de Ofel. Olha que interessante, irmãos. Quando Neemias é convocado, Neemias se coloca diante do Senhor para poder lutar pelos seus, lutar pela sua família. Deus começa a levantar a igreja do Senhor para estar junto com ele. Os levitas hoje são os nossos ministros de música, né? São as pessoas que estão conduzindo o culto, eles estão conduzindo o louvor. Os sacerdotes para nós hoje são os pastores, são os missionários que são levantados por Deus para orar pela sua família. E aqui outras pessoas são os irmãos que também estão aqui conosco, também levantados por Deus para orar em favor das famílias. Se nós queremos uma sociedade melhor, se nós queremos uma cidade melhor, nós precisamos começar pelas nossas famílias. Nós precisamos começar pela nossa casa. E nós, como cristãos, nós temos o dever, a obrigação de orar um pelos outros, orar pelas nossas famílias. Se nós começarmos a ter sensibilidade de olhar quando uma família está sendo destruída, quando um casal está procurando a separação, quando uma família, um filho está abandonando a casa, nós, como cristãos, nós temos que chorar com aqueles que choram e se alegrar também com aqueles que se alegram quando eles obtiverem a vitória. Então nós, como cristãos, nós temos o dever de estar junto com os Neemias da vida para trazer também a dignidade às famílias, às casas, os lares que aqui também estão sendo representados. E é interessante, irmãos, que mesmo quando tudo isso acontece, aí você pode estar falando, né, pensando, hoje eu saio daqui com a motivação, com a alegria que eu não vou desistir da minha família. Eu vou lutar pela minha casa, eu vou lutar pelo meu relacionamento, eu vou lutar pelos meus filhos. Mas quando a palavra do Senhor diz que quando nós nos levantamos, o inimigo também, ele não está feliz, ele não fica alegre com isso. A palavra do Senhor no capítulo 4 vai dizer que quando Sanbalate soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ele ficou furioso e começou a caçoar, né? a tirar a brincadeira, tirar sarro das pessoas que estavam construindo a muralha. Sabe que trazendo isso para a nossa realidade é quando você compartilha com alguém e dizer, olha, meu casamento não está bem, meu relacionamento com meus filhos não está bem, meu relacionamento com meu pai, minha mãe não está bem. Pessoas da sociedade que não sabem, que não conhecem a Cristo, vai começar a caçoar de você e vai dizer para você, olha, a melhor solução que você tem para a sua vida é você se separar. Procura outra pessoa, procura outra mulher, procura outro marido, deixa teu filho seguir a vida que ele tem.
e a gente começa a ser bombardeado com essas informações, e se nós nos alimentarmos dessas informações, nós iremos desistir das nossas famílias, nós iremos abandonar a nossa casa, nós iremos desistir dos nossos. Por quê? Porque a nossa esperança está vendo no ser humano, mas a nossa verdadeira esperança está em Jesus Cristo, no nosso Senhor. É Ele que tem o poder de transformar e mudar a história da nossa casa, e é nele que nós precisamos confiar e não dar ouvido a essas pessoas. Não achar que a nossa família, a constituição familiar é uma sociedade, uma instituição falida. É isso que a sociedade tem pregado. Mas a família que está na rocha em Cristo Jesus, jamais ela irá ser abalada, jamais ela irá ser atingida, porque o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, está conosco. É interessante, irmãos, que são palavras que às vezes chegam até nós e traz desânimo realmente. A palavra foi clara no versículo 2, no capítulo 4, diz: olha, o que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles não pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que oferecendo sacrifício poderão acabar o trabalho em um dia? Será que dos montões de entulho, das pedras que foram queimadas, eles podem tirar pedras para a reconstrução? Que tipo de muralhas eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderá derrubá-la. Irmãos, são palavras que, se nós trazemos para o nosso contexto, vai chegar a pessoa e vai dizer: o que adianta você vir à igreja? O que adianta você buscar a Deus em oração? O que adianta você buscar uma reconstrução da sua casa se a tua família, o teu relacionamento já acabou? O que adianta tu estar fazendo as tuas devocionais diárias se a tua família está destruída, se a tua família está só em entulho? É isso que, trazendo para nós, para a nossa realidade, contextualizando, é isso que o texto explica para nós. As pessoas estavam apontando para Neemias e para o povo de Judá e dizendo: olha, não adianta todo o esforço que vocês estão fazendo, que vocês não irão construir. Na primeira ventania, na primeira dificuldade, irá ser derrubada essa muralha. Então não adianta você querer maquiar, viver uma família feliz, adequada, que na primeira dificuldade, esse casal irá se separar. É isso que a sociedade fala. Mas quando nós entendemos que Deus está conosco, jamais poderá ser derrubada. Olha o que a palavra do Senhor fala a respeito sobre isso. Vai dizer que a primeira arma que nós temos é a nossa oração. Quando a sociedade diz que não deve você mais orar, que você não deve vir mais à igreja, quando você não deve mais buscar a Deus, a palavra está dizendo: você precisa orar, você precisa clamar. Quando o profeta Jeremias ouviu da parte do Senhor, disse o seguinte: Jeremias, clama somente a mim, que eu irei responder coisas grandiosas e ocultas que você não conhece. Então o dever do ser humano, quando nós colocamos diante do Senhor a luta pelas nossas famílias, o primeiro passo que nós temos que firmar é a oração. Olha o que acontece no versículo 4, no capítulo 4 de Neemias. Quando Neemias ouviu tudo isso, ele diz: o nosso Deus, escuta como, ó nosso Deus, escuta como ele escassou de nós. E aí ele começa a fazer a oração até o versículo 5, e depois disso, de orar, a palavra do Senhor vai dizer que no versículo 6, eles continuavam a reconstruir as muralhas. E olha o que é interessante: oração é orar e agir. Você só não ora e fica parado, não. Se você tem um papel, algo que você precisa fazer, algo que você precisa realizar, você ora ao Senhor, descansa no Senhor, mas você precisa fazer a sua parte. Porque às vezes, irmãos, nos maiores problemas, das lutas que nós enfrentamos na nossa casa, na nossa família, às vezes a descrença, a apostasia, o abandono da fé, é porque às vezes nós oramos simplesmente a Deus e entendemos que Deus vai resolver todas as coisas e nós não fazemos a nossa parte. Aí Deus, ele coloca obstáculos, às vezes, para nós podermos perseverar, lutar, para que a nossa fé seja fortalecida nele, e para que a gente possa ver o milagre do Senhor acontecendo na nossa casa, na nossa família. Então nós precisamos também fazer a nossa parte. Como é que faz a parte, pastor? Perdoando, amando, dando carinho, dando atenção, né? Fazendo a provisão da casa. Isso é fazer a nossa parte. Isso cabe a nós fazermos.
Se Deus ele move os nossos corações para que nós possamos perdoar uns aos outros, nós precisamos ir lá e pedir perdão. Nós precisamos ir lá e falar para a pessoa o quanto nós amamos. Nós precisamos ir lá falar para a pessoa e dizer: olha, o quanto você é importante para mim. E eu não desisto do meu casamento, eu não desisto do meu relacionamento, eu vou continuar lutando. Olha, eu quero lutar junto contigo. Você agora não está só, eu estou contigo também nessa luta. E aí, nesse contexto, nós entendemos que orar, agir, nós precisamos também vigiar. Vigiar porque as setas malignas que às vezes têm chegado na nossa casa. Olha o versículo 9 desse capítulo. Diz que mais nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficarem de vigia contra eles de dia e de noite. Vigiar de dia e de noite. Não é só no momento que você está orando que você está vigiando. É você ver que coisas tão supérfluas, pequenas, pode atrapalhar a sua luta diária na sua casa. Quer ver isso? É uma novela que você às vezes dá brecha, às vezes é um filme, às vezes são seriados, às vezes são coisas que você vai permitindo sutilmente entrar na sua casa, quando as coisas já não estão mais acontecendo da mesma forma como era antes. Você vai ver que sutilmente as pessoas estão sendo influenciadas por essas notícias. A televisão hoje é um grande mal que tem acontecido. Eu não estou dizendo que a televisão é demoníaca, não é isso, porque outras pessoas falam sobre isso. A televisão é bênção, mas precisa ser usada como bênção. Nós precisamos usar os nossos eletrodomésticos, os eletrônicos, como bênção para as nossas vidas, não para trazer maldição para a nossa casa. Você quer começar a vigiar, você quer começar a orar? A primeira e a segunda arma que nós temos é o louvor. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer no versículo 10: o povo de Judá cantava uma canção quando estava reconstruindo as muralhas. Quando você está reconstruindo as muralhas, de manhã cedo, coloque louvor. Está no seu carro, coloque louvor. Né? Como é aquela música? Está chorando, louve. Vou pedir para você cantar. Mas existe uma canção sobre essa, né? Está passando por dificuldade, louve. Está passando por problemas, louve. Está passando por angústia, louve. Você está passando por tristeza, louve. Você precisa louvar ao Senhor. Você precisa orar, você precisa vigiar, você precisa louvar a Deus. Deus habita no meio dos louvores. Você quer ver a presença real de Deus? Comece a colocar hinos de louvores na sua casa, no seu trabalho, no seu celular, no seu carro. Você vai ver que a música tem esse poder de também mexer com as nossas vidas. E as músicas, elas foram também, eu creio nisso, como a palavra também do Senhor usou homens para instruir essa palavra. Deus tem usado dons e talentos para fazer letras belíssimas de músicas. Eu choro às vezes por ouvir um vídeo de um YouTube que uma pessoa cantando. Às vezes eu ouço aquela canção, eu começo a fechar meus olhos e começo a meditar na letra daquela canção, e às vezes pensar que não. A Joelma chega para mim: o que é que tu tem? Eu disse: nada, estou só ouvindo a música e acabo chorando. Mas é isso que às vezes move os nossos corações. E quando nós estamos em luta pelas nossas famílias, nós precisamos saber quais são as armas que tem ao nosso redor, quais são as verdadeiras armas que nós vamos usar. E não adianta, irmãos, a palavra do versículo 7 vai dizer o seguinte: que tudo isso que está acontecendo, vai falar, olha, Sambalate, Tobias e os povos da Arábia, Amon e Asdod, ficaram muito zangados quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho da reconstrução das muralhas de Jerusalém e que as suas brechas já estavam sendo fechadas. As pessoas, os verdadeiros amigos, a verdadeira igreja, a verdadeira família vai ficar feliz com tuas conquistas. Pessoas que estão felizes, que são próximos de você, os seus verdadeiros amigos, vai ficar feliz possivelmente uma conquista, uma formação, uma graduação, uma conquista de um carro, uma conquista de um terreno, a conquista de uma casa, a conquista de uma recuperação, a restauração da saúde. As verdadeiros amigos, a verdadeira família vai ficar feliz por aquilo que você está conquistando. Mas as pessoas da sociedade às vezes têm inveja, às vezes eles não vão ficar felizes. Por isso eu te digo uma coisa, um conselho importantíssimo: agradeça a Deus em primeiro lugar. Se Deus ele te deu essa bênção,
Leve primeiro a tua gratidão a Ele. Depois, leve para a sua família. Diga o quanto a família foi importante para essa conquista. Porque mesmo que às vezes ele não esteja do seu lado, como às vezes é o meu caso, minha família, eu tenho uma irmã lá no estado de Pernambuco, outra de Capitão Poço, meus pais estão lá, a minha família aqui, a Joelma, minha filha, são muito importantes para mim também. A nossos familiares são importantes, mas às vezes são simples coisas que nós conquistamos. Às vezes o meu sobrinho é algo até para pregar, bater um martelo em um prego. Ele fez algo tão simbólico que nos trouxe alegria, porque foi conquista dele, uma criança de 5 anos. Então são as simples coisas que precisam ser compartilhadas. Não é simplesmente as grandes conquistas, mas comece com as pequenas coisas, compartilhando com a sua família aquilo que você tem conquistado pela graça do Senhor. É entender que somente pela graça e misericórdia do Senhor que nós conseguimos as coisas. Porque não será pelo nosso próprio esforço, não será por aquilo que nós podemos fazer, mas por aquilo que o Senhor há de fazer sobre nós. E é interessante, irmãos, que nós precisamos saber lutar com a verdadeira arma. Eu vou ler com você, aliás, versículo 13 do capítulo 4 de Neemias. Ele diz o seguinte: então eu armei o povo com espada, lanças e arcos e flechas, e os coloquei por grupos de famílias atrás de muralhas em todos os lugares onde ela não estava consertada. Aí a palavra do Senhor em Efésios capítulo 6 vai dizer o seguinte: que nós precisamos usar as verdadeiras armas nas lutas em favor da nossa família. Ele diz o seguinte: torne-se cada vez mais forte. Versículo 10: vivendo unidos com o Senhor. Então olha que interessante, você torne-se mais forte, mas você precisa estar unidos com o Senhor, você precisa estar unido com Deus e recebendo a força do seu grande poder. Então olha que interessante, nós oramos, nós vigiamos, nós louvamos, mas agora nós nos fortalecemos com tudo isso. Mas agora nós precisamos estar cada vez mais unidos no Senhor e ser fortalecidos pelo poder de Deus para nós pudéssemos guerrear. Essa é a palavra do Senhor. Diz: então vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Então a nossa força, as nossas ferramentas, as nossas armas não vêm de nós. Não adianta você lutar com as suas próprias forças, que você será derrotado. Mas lute com a força do poder do Senhor pela sua família. Lute com as armas que Deus lhe dá para você em favor da sua família. É isso que Deus está falando para nós. Aí ele diz: use a verdade como um cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem com sapatos de prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Nós precisamos anunciar a boa notícia na nossa casa, na nossa família. Nós precisamos dizer para a nossa família que há esperança sobre eles. Nós precisamos dizer que se Deus estiver na nossa casa, há de acontecer a verdadeira paz. Aí ele diz: e leve sempre a fé como escudo para poder se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhe dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alerta, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Não desista de orar pela sua família. Não desista de orar pela sua casa. Não desista de orar pelos seus filhos. Não desista de abençoar a sua família. Se coloque diante de Deus. Seja você usado por Deus para transformar a sua geração. Quando nós meditamos nessa manhã, Josué capítulo 24, tem uma palavra belíssima que traz motivação ao nosso coração. Quando Josué declara: eu e minha casa, nós serviremos a Deus. Vamos todos juntos? Eu e minha casa serviremos a Deus. Olha que palavra maravilhosa, né? Parece ser uma palavra profética, mas naquela situação, naquele contexto, era uma exortação de Josué ao povo. Ele disse o seguinte: olha, eu não sei as atitudes que vocês vão tomar,
não sei quais são os deuses que vocês vão adorar, não sei quais os caminhos que vocês vão seguir, mas eu e minha casa, nós iremos servir a Deus. Então você que está aqui nessa noite ouvindo essa palavra, você tem também o poder de escolher a quem você vai servir. Se você quer que a sua família seja abençoada, levante você e escolha servir ao Deus do exército, o Deus Todo-Poderoso. Traga paz e alegria para a sua casa através da sua vida. É isso que nós precisamos tomar a decisão. É isso que nós precisamos lutar pelo favor da nossa família. Não só somente o pastor, não é somente os missionários, não é somente os levitas. Não, é você que precisa lutar. É você que precisa se levantar em favor da sua família. Você precisa ser despertado por uma grande obra que Deus pode fazer através da sua vida. Por isso, irmãos, chega no versículo 14, aí ele diz sobre isso: eu vi todo o povo preocupado, eu vi o povo todo angustiado, eu vi o povo desanimado. Aí Neemias diz para o povo, diz: não tenham medo dos seus inimigos, não tenham medo das dificuldades que você pode enfrentar no dia a dia, não desanime, não fique triste, porque até a palavra do Senhor falou sobre isso para nós. Diz que nós iríamos passar por problemas, por dificuldade, mas nós deveríamos ter o quê? Bom ânimo. Por isso que Neemias chega e diz: olha, não tenha medo, não desanime, persevere, continue lutando. Aí ele diz: lembrem do Senhor, lembre como Deus é, lembre do poder de Deus, lembre daquilo que Deus já fez por você. Quando Jeremias estava nos prantos, no choro, angustiado, quando ele já não tinha mais esperança no Senhor, ele escreve um dos maiores versículos belíssimos que eu considero em Lamentações. Ele diz: eu trago à memória aquilo que me dá a esperança, porque as misericórdias do Senhor é a causa de não ser consumido, e grandes coisas o Senhor fez pelo povo. Gente, nós precisamos nos alimentar com coisas boas, nós precisamos nos alimentar com aquilo que nos fazem bem. Porque você, na luta que você está enfrentando com a sua casa, com a sua família, se você começa a se alimentar com coisas ruins, facilmente você será derrotado. Mas se você firmar seus pés no Senhor, se alimentar da palavra do Senhor, se você orar diariamente com o Senhor e pelo Senhor, você clamar a Deus em favor da sua família, a palavra do Senhor vai dizer que nós iremos ter a vitória em Cristo Jesus. Nós precisamos lembrar como Neemias lembrou. No versículo 20 diz: olha, se vocês ouvirem a corneta tocando, o alarme, reúna-se em volta de mim. O nosso Deus, o nosso Criador, o Senhor dos Exércitos, lutará por nós. Quando você começar a ouvir canções, quando você começar a orar ao Senhor, quando você sentir verdadeiramente a presença do Senhor, descanse nele e saiba que Ele irá lutar por você. Você jamais terá o poder de mudar a vida de alguém. Você não tem poder para definir destino e caminho de alguém, mas você pode ser usado por aquele que tem o poder de mudar a história, que é o Espírito Santo do Senhor. Você pode ser esse canal de bênção para que o Espírito do Senhor chegue ao coração dessas pessoas, que a boas notícias chegue a essa pessoa, e que o nosso Deus Todo-Poderoso traga a verdadeira restauração e transformação dessa pessoa. Então eu queria encerrar com vocês. O Ministério de Louvor já pode vir. O versículo 15 diz o seguinte: os nossos inimigos ficaram sabendo que nós havíamos descoberto o que eles estavam planejando, e eles compreenderam que Deus havia atrapalhado os seus planos. Se Deus é por nós, nós precisamos confiar sobre isso, nós precisamos descansar sobre isso. A palavra do Senhor no Salmo 37, versículo 5 diz o seguinte: entrega somente o caminho ao Senhor, confia nele e saiba que Ele o mais fará por você.
É isso que nós precisamos ter fé. Nas lutas que nós temos, lutar pela nossa família, lutar para que nós possamos ter uma harmonia, que tenha amor, que tenha respeito, que tenha carinho, que tenha cumplicidade. Essa é uma luta diária. Às vezes, irmão, você pode estar assim, né, como o nosso missionário diz, né? A sua família pode ser topzera mesmo, né? Aquela família que parece que não tem problema nenhum. Mas sabe que o inimigo não está feliz com isso. Então você precisa, no mínimo, vigiar. Você precisa se colocar em prontidão para que nada atrapalhe essa felicidade que você possa estar vivendo hoje. Mas se você já está vivendo essa luta, creia que também Deus irá com você e Ele pode mudar a tua vida. Sabe, irmãos, eu tenho alegria e prazer de poder falar sobre família. Sabe por quê? Porque eu sou prova viva de uma restauração familiar. Eu sou prova viva daquilo que Deus Ele fez em favor da nossa família, da nossa casa. E hoje, não somente a exortação, mas com a alegria no meu coração, eu posso dizer: eu e minha casa, nós servimos a Deus. Mas foram dias de lutas, foram dificuldades, foram anos de batalha, foram joelhos no chão orando por mim mesmo, pela minha libertação. Pessoas que foram usadas por Deus e não desistiram da família e começaram a orar. Às vezes a gente pensa que a oração, né, Deus não está escutando. Não. Mas a palavra do Senhor diz que a oração de um justo, ele tem efeito em seus poderes, tem suas eficácias. E é saber que no tempo certo, na hora certa, Deus irá agir sobre nós. Então por isso a minha palavra de hoje eu digo: não deixe de lutar pela sua família. Persevere, continue, lute, ore. As dificuldades vão vir. Pessoas vão querer derrubar a sua muralha, vão querer derrubar a sua casa. Mas vá com o Senhor dos Exércitos, porque a força do Senhor é a nossa alegria. Curve sua cabeça. Será
Deus, Ele sabe de todas as suas lutas. Deus sabe dos teus choros. Deus sabe das tuas lágrimas. Mas a palavra do Senhor diz: bem-aventurado aqueles que choram. A palavra do Senhor diz: aqueles que semeiam com lágrimas voltarão com seus feixes cheios. Semeie lá, se preciso você chorar pela sua família, se for preciso você derramar lágrimas em favor da sua família, derrame-se lágrimas e choros na presença do Senhor. Confie nele, que Ele te dará a vitória. Ele tem poder para isso, porque nem a morte venceu o nosso Salvador, porque Ele ressuscitou e Ele está vivo e voltará, irá reinar para todo sempre.